Mateus, capítulo 5, de 1 a 3. Leiamos todos juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu gostaria de falar aos irmãos nesta noite a respeito do caminho da verdadeira felicidade. O Senhor Jesus, ele é um grande pregador, é o maior de todos os pregadores. E os evangelhos registram, logo no início do seu ministério, o maior de todos os sermões nunca antes pregado e pregado agora pelo Senhor Jesus. E é conhecido como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E Jesus começa esse sermão falando exatamente a respeito de felicidade. Porque afinal de contas, esta é, com toda certeza, a maior busca do ser humano sobre a face da terra. Felicidade. Nós queremos felicidade. Aquela que vem dos sentimentos, aquela que vem dos prazeres, aquela que vem do contentamento com a vida, aquela que vem através das conquistas que nós podemos ter. O cristianismo não é uma religião que relega a felicidade como algo que está em segundo plano ou alguma coisa apenas para o céu. O cristianismo é, sem dúvida nenhuma, a religião que mais fala e que mais ensina sobre felicidade. Tantos que alguns até exageram e dizem: venha para a igreja e você será feliz, sem explicar o que isso significa. Em alguns casamentos eu já falei sobre felicidade usando o Salmo de número 128, que eu acredito ser um retrato da vida de um homem feliz, de um casal feliz. E na mesma linha de pensamento, na mesma linha bíblica, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento vão falar também sobre felicidade. Mas a maior de todas as mensagens sobre felicidade, sem dúvida nenhuma, foi aquela pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E então eu quero usar este argumento da pregação de Jesus e repeti-lo com vocês aqui nesta noite. E buscar um entendimento para o nosso coração a respeito de como trilhar esse caminho e como experimentar essa verdadeira felicidade. Porque eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês desejamos a felicidade. E alguns já têm experimentado e já têm vivido muito dessa felicidade. Outros nem tanto. É bem possível que hoje à noite alguém tenha entrado aqui triste, talvez até desesperado ou desiludido com esta palavra felicidade. Ou talvez estejam enganados a respeito de felicidade, achando que a felicidade vem através de algumas coisas da vida, como o pensamento que é corrente na nossa sociedade. E infelizmente existe muita gente nos nossos dias, gente frustrada, porque ouviu desde pequeno que seriam felizes se fizesse isso, seriam felizes se tivessem aquilo, seriam felizes se chegassem a determinado lugar, e sempre depois de cada uma dessas alternativas, o que existe sim é uma grande dose de infelicidade e de vazio. E aliás, para falar sobre esta infelicidade e este vazio, a gente precisa retornar lá no início da nossa história. Deus não criou um homem infeliz. Deus não deu ao homem uma vida de desilusão e de infelicidades. Deus fez o homem feliz, satisfeito. O homem estava num quadro de retidão, de justiça, e num quadro de tamanho ajustamento a toda a criação, que o homem trabalhava e era feliz com o seu trabalho, o homem se relacionava e era feliz com o seu relacionamento, o homem comandava, liderava e era feliz na sua liderança, o homem cultuava a Deus e era feliz no seu culto. Não faltava nada para o homem. Mas o homem pecou. E aquele homem que estava cheio da presença de Deus, e aquele homem que tinha no coração as manifestações do eterno Deus, ele ficou como um copo vazio. Deus o puniu, o castigou, afastando-o daquele lugar de satisfação. Não só isso, mas o próprio Deus se afasta do homem.
E a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas por causa dos nossos pecados, nós experimentamos uma separação de Deus. E então o vazio que passou a existir dentro do coração do homem, que alguns filósofos vão chamar de vazio existencial, este vazio é tentado suprir por parte do homem com todo tipo de coisa, de sentimento, de ações, e nenhuma delas é suficiente, porque este vazio não é um vazio finito, porque este vazio não é um vazio que pode ser completado com nenhuma coisa que exista debaixo do céu, porque este vazio é a presença do eterno no nosso coração, ou a ausência do eterno no nosso coração. E o homem vazio tenta colocar algumas coisas para suprir este vazio e ter felicidade. Ele tenta colocar o álcool, e o álcool não vai resolver. Ele tenta colocar outras drogas, e elas não vão resolver. Ele tenta colocar dinheiro, o dinheiro não resolve. Ele tenta colocar pessoas, e pessoas não resolvem. Ele tenta colocar adrenalina, ação, movimento, e isso não resolve. Ele tenta colocar o trabalho não resolve. Ele tenta colocar o futuro como uma expectativa de felicidade, e tudo o que acontece no futuro não traz a felicidade que ele espera, e ele está cada vez mais insatisfeito e infeliz, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, e só o próprio Deus pode suprir esse espaço, porque só Ele é eterno. E então Jesus veio e se encarnou e anunciou o Evangelho exatamente no meio de uma sociedade de pessoas infelizes. Aquela cidade de Jerusalém, embora fosse uma cidade muito religiosa, era uma cidade de pessoas infelizes. E quando a notícia se espalhou de que havia um homem ali que falava palavras que traziam contentamento ao coração, as multidões começaram a correr para o lugar onde Jesus estava. Elas começaram a seguir o caminho de Jesus, pisar os caminhos por onde Jesus pisava. E então eles se encontram com Jesus neste monte. E eles não estavam ali meramente para ver Jesus, mas eles estavam ali porque havia no coração deles uma expectativa de encontrar o caminho para a felicidade. E então Jesus começa essa mensagem falando a respeito daquilo que aqueles homens estavam esperando. E nessa noite possivelmente nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos falando daquilo que cada um de nós espera. Um caminho que nos aponte à felicidade, que nos ajude a viver com felicidade. E Jesus nos mostrará que é completamente possível isso. E eu quero observar isso cuidadosamente com vocês. Lembrando de algumas frases interessantes, eu queria citar pelo menos 2 grandes pregadores, um atual e um muito antigo. O atual é um teólogo batista norte-americano chamado John Piper, e ele diz o seguinte: o problema não é a busca do prazer em função da felicidade, mas o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso e passageiro. Deus nos criou para o prazer. A busca da felicidade é legítima. O verdadeiro prazer, entretanto, está somente em Deus. E o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar de Deus. Isso traz verdadeira felicidade. Antes de John Piper e antes de todos nós, lá no início da história do cristianismo, Agostinho, conhecido por muitos como Santo Agostinho, disse: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso, nem repouso, nem felicidade, se não for em Ti. E eles estavam corretíssimos, porque é exatamente isso que Jesus vai nos mostrar. Mas em primeiro lugar, pensando nesse caminho felicidade, nesse caminho para a verdadeira felicidade, eu gostaria de considerar com vocês, antes de olhar propriamente para o conteúdo e o ensino do texto, se nós observarmos todo o conteúdo deste sermão, nós vamos tirar a seguinte conclusão em relação à busca da felicidade. Os parâmetros que vão determinar a verdadeira felicidade não são ditados pelo mundo, mas são ditados por Cristo. Então veja bem, a verdadeira felicidade que eu e você procuramos, em primeiro lugar, ela não pode ser delimitada, delineada pelos parâmetros do mundo, mas sim pelos parâmetros de Cristo. Então guarda bem isso.
quem determina o que é felicidade não sou eu. Quem determina o que é felicidade não é o mundo. Quem determina o que é a verdadeira felicidade é o próprio Senhor Jesus. Por isso que Jesus vai falar, vai chocar as pessoas que vão ouvir. Vai chocar o nosso coração, porque não é o nosso conceito de felicidade, mas é, segundo Jesus Cristo, segundo Deus, o que é a verdadeira felicidade. Imagine você que nós somos como cegos, míopes, que enxergam muito pouco. E na nossa visão míope, na nossa visão rasa, na nossa visão fraca, nós interpretamos alguns vultos como sendo o que é felicidade. E de repente Jesus chega e diz: eu preciso tirar as escamas dos olhos de vocês, porque aquilo que vocês estão acreditando ser felicidade não é. A felicidade é outra coisa. E aí você pode observar, se você olhar todo o texto, que Jesus diz que o homem feliz é o pobre, o que chora, o manso, o puro, o perseguido, que dentro da nossa sociedade não é nem de longe a pessoa que vai receber a qualificação de alguém feliz. Jesus diz que o homem feliz é o pobre de espírito, e não a pessoa autossuficiente, arrogante, soberba, dona de si, que para muitos de nós é sinônimo de felicidade. Você vê alguém autossuficiente, independente, às vezes até arrogante, pretensioso, mas, olha, eu queria ser feliz como fulano de tal, olha lá, ele está sempre com a cabeça erguida, tá? Jesus não diz isso. Jesus disse o contrário. Que mais? Olha, Jesus diz que o homem feliz é o que chora, e não o durão e insensível, que nunca derrama uma lágrima. Jesus diz que o feliz é o manso, e não o brigão, valentão. E a gente diz: olha, queria ser valente como fulano de tal. E quem foi que disse que valentia é um caminho para ser feliz? Jesus diz coisas como: o pacificador é o verdadeiro homem feliz, e não aquele que evita contenda, joga panos quentes sobre tudo, ou aquele que anda de ânimo exaltado. Não, não é esse. O feliz é o pacificador e não o guerreiro. O que mais que ele diz? Ele diz que feliz é o homem que tem um coração puro, e não o homem malicioso, que dá risadas por causa da sua malícia, mas não por causa da sua pureza. Ele diz que feliz é um homem puro de coração, e não aquele que se banqueteia com os prazeres da carne. Jesus diz que o homem feliz é aquele que é perseguido por causa de justiça, enquanto que na nossa sociedade, feliz é o que consegue levar vantagem em tudo. Aí a gente ainda diz: eu queria ser como aquele cara. Jesus diz que feliz é aquele que perde a vida, e não o que ganha. Jesus diz: aquele que perde a vida, esse a tem, e aquele que tem a vida, esse vai perdê-la. Aquele que ama viver vai perder a vida, e aquele que não está mais apegado à vida que tem, esse vai ganhá-la. Veja, o que Jesus diz é absolutamente o contrário dos conceitos do mundo de felicidade. A verdadeira felicidade não está delimitada pelo mundo, mas sim por Deus. Deus dita os contornos, e é o que Jesus está fazendo nesse texto. Ele está dizendo que a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia, e é se afastar daquilo que o mundo aplaude. Veja só, em resumo, para Jesus, felicidade é se afastar daquilo que o mundo aplaude e se aproximar daquilo que o mundo repudia. Então o que Jesus está mostrando é que o caminho da verdadeira felicidade é, em primeiro lugar, entender que quem delimita, quem determina, quem esclarece o que é felicidade não é o mundo, não é você, não sou eu, mas é o próprio Deus. Então tem muita coisa que nós temos e achamos que somos felizes porque temos, tem muita coisa que nós fazemos e achamos que somos felizes porque fazemos, tem muita coisa que acontece e nós achamos que somos felizes porque aconteceu. Ou você pode colocar tudo isso no futuro. Tem muita coisa que você acha que ao alcançar você alcançará felicidade. Tem muita coisa que você acha que ao ter você terá felicidade. Tem muita coisa que você imagina que quando eu for eu terei felicidade. E Jesus está dizendo: esqueça, não é esse, não é isso. Porque a felicidade, ela é determinada por aquilo que Cristo diz, e não por aquilo que eu acho ou por aquilo que o mundo acha.
A verdadeira felicidade, segundo o Senhor Jesus, não tem nada a ver com isso. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, segundo Jesus, mas ela está nas coisas internas. Jesus está mudando a maneira de você classificar felicidade. Ele está dizendo: eu não posso determinar que alguém é feliz mediante aquilo que eu enxergo nessa pessoa. Nem ela mesma pode dizer que ela é feliz olhando para as coisas que ela tem na casa dela. Não é isso que determina a felicidade. Jesus não disse que felicidade só pode ser tida pelos ricos ou pelos pobres, porque Jesus não está colocando o foco do lado de fora. Jesus está colocando o foco do lado de dentro. As riquezas não nos satisfazem, os prazeres dessa vida não nos satisfazem, mas Deus, que colocou a eternidade no nosso coração, Ele é o único que pode satisfazer o nosso coração. Então o problema da infelicidade não está do lado de fora, o problema da infelicidade está do lado de dentro, é o vazio que está no meu coração. Eu não posso entulhar o meu corpo de coisas. O pastor João Pedro gosta sempre de lembrar que na época em que esses textos foram escritos, na Palestina, predominava o pensamento de que o coração, a fonte de todas as emoções, não estava aqui, mas estava no lugar onde nós entendemos que está o estômago. E por que eles pensavam assim? Porque, gente, desde que mundo é mundo, quando alguém fica nervoso, o que acontece? Fatalmente dá uma dor de estômago ou uma dor de barriga. Ansiedade tira fome, ansiedade dá fome. Amor tira fome, paixão tira fome, ou aumenta a fome. É assim, desde que mundo é mundo. Então, para o povo oriental, durante muito tempo, o centro das emoções era aqui. E então, o que Jesus está mostrando é que nem a comida, nem a bebida, nem os tesouros que você possa usar para ornar o seu corpo, nada disso pode resolver a dor que dói aqui. Tem muita gente, inclusive até hoje, que tenta resolver essa dor com comida. E se enche de comida, achando que isso vai trazer felicidade. Não vai. Porque o nosso problema de infelicidade é um problema interno. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Significa o quê? Deus abriu um espaço dentro de mim e de você para Ele. E enquanto Ele não estiver dentro desse espaço, não há coisa nessa terra que vai te trazer satisfação nem felicidade. Então, se você veio hoje aqui querendo encontrar a felicidade, você veio no lugar certo. Porque você veio buscar felicidade no único lugar em que você não vai comprá-la com dinheiro, você não vai comprá-la com esforço, você não vai ganhá-la por méritos, mas você está no lugar que pela fé em Cristo Jesus, você pode realmente ser feliz, porque o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, foi aproximar Deus e homem, homens e Deus, foi ser a ponte, para que aquele que pode trazer alívio, satisfação ao meu coração, possa estar no seu coração. E nessa noite a mensagem do Senhor para você é: não se iluda, o que determina a felicidade é Cristo, e Cristo diz que a verdadeira felicidade só pode vir através dEle. Ele vai dizer lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, e o Pai é o único que pode te trazer felicidade. Então não se equivoque na sua jornada, na sua caminhada, porque só Cristo pode dar felicidade. Vejam só, a verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ele é o sol, Ele é o escudo, Ele é a herança, Ele é a fonte, Ele é a rocha, Ele é a alegria, Ele é a esperança que o meu coração precisa. No Salmo 144:15 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No Salmo 116, versículo 7 diz que Deus é o descanso para a alma. Só Ele pode dar alívio para o nosso coração. E então Jesus está dizendo: eu sei os contornos da verdadeira felicidade, vocês não sabem. E os contornos da verdadeira felicidade, eles apontam diretamente para o centro das emoções do homem, para dentro do coração do homem. Porque dentro do coração do homem existe um vazio, e este vazio só pode ser suprido pelo eterno. E então Jesus vai falar sobre como o homem pode suprir este vazio. E então, se em primeiro lugar Jesus estava querendo mostrar que quem determina, quem dá os contornos da verdadeira felicidade é Cristo e não o mundo, em segundo lugar Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade está fundamentalmente no ser e não no ter. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada no ser e não no ter.
E é outro grande equívoco nosso, porque nós crescemos seguindo esta frase: o dia que eu tiver isso, eu serei feliz. O dia que eu tiver aquilo, eu serei feliz. E nós vamos nos iludindo dia após dia com estas coisas. Deixa eu dizer para vocês, olhando para este versículo 3, em primeiro lugar, o que não é ser pobre de espírito. Porque Jesus vai dizer que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa feliz, mas não feliz segundo os homens, mas feliz segundo Deus. É isso que significa literalmente a palavra bem-aventurado. E Jesus está dizendo: olha, sabe quem é feliz? Você quer ser feliz? Feliz é o pobre de espírito, é o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ok, Jesus disse: como eu posso ser feliz? Eu preciso ser enquadrado como um desses pobres de espírito. Como essa frase é uma frase delicada para nós. Primeiro porque dentro da nossa sociedade essa frase adquiriu um sentido pejorativo. Então, normalmente quando uma pessoa é complicada, quando uma pessoa tem alguns defeitos graves comportamentais, muitas vezes essa pessoa é chamada de uma pessoa pobre de espírito. E Jesus não está falando sobre esse tipo de pobreza. Então, me permitam primeiramente dizer para vocês o que não é esta frase, o que não é pobre de espírito. O que pobre de espírito não significa nesse texto? Bom, em primeiro lugar, não significa pobreza financeira, esqueça. Jesus não está falando de bens materiais. Jesus não está falando de ouro, de prata. Jesus não está falando dessas coisas. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Ao mesmo tempo que uma pessoa pode ser rica e pode ser pobre de espírito. Porque Jesus não está falando de pobreza financeira. Jesus também não está falando de uma vida espiritual pobre. Ele não está falando disso. Porque se Jesus estivesse falando disso, estaria aqui uma justificativa para quem não quer lutar contra o pecado, para quem não quer mudar de vida, para quem quer viver uma vida de condescendência com as coisas erradas. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, em verdade, fé, amor, é uma grande tragédia para a vida de qualquer pessoa, especialmente para um crente. Ser pobre de ética, ser pobre de princípios, ser pobre de valor, isso é uma tragédia, porque esse sujeito nunca vai conseguir evangelizar, porque quando ele for falar de Jesus, alguém vai olhar para ele e vai dizer: mas é isso aí? Então Jesus não está falando desse tipo de pobreza de espírito. Jesus também não está falando sobre pobreza de autoestima. Jesus não está falando aos depressivos: feliz ao depressivo, o cara que tem baixa estima. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas serão as mais felizes. A autoestima e baixa estima não é o que torna um homem infeliz. Porque a felicidade não tem a ver com ter alguma coisa, mas tem a ver com ser. Pobreza de espírito nesse texto também não significa timidez ou fraqueza. Não é disso que Jesus está falando. Essas características não são virtudes, senão males que devem ser combatidos. Então, do que Jesus está falando? O que significa ser pobre de espírito? Deixa eu citar para vocês algumas questões com base em tudo o que Jesus vai dizer aqui. Ser pobre de espírito é, em primeiro lugar, a base para todas as outras virtudes. Por que pobre de espírito vem aí na lista de Jesus, de quem é uma pessoa feliz, como a primeira virtude que precisa acontecer na vida de um homem? Precisa ser encontrada na vida de um homem que quer ser feliz. Olha, Jesus está dizendo: essa é a base, essa felicidade, essa bem-aventurança é o primeiro degrau da escalada que nós todos precisamos subir. Por quê? Porque se Jesus começasse, por exemplo, com pureza de coração, nenhum de nós poderia começar. Você olha, a felicidade verdadeira é daqueles que são puros de coração. Aí pronto, nós já dançamos. Nenhum de nós vai ser feliz. Porque quem é que é puro de coração? Mas por que Jesus começa
pela pobreza de espírito. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Mas o que Jesus quer dizer é que só dá para começar, falando com homens, só dá para começar por esse ponto. Porque é o único ponto em que nós vamos concordar no começo. O que significa então ser pobre de espírito, que é o primeiro degrau para que a gente possa começar? Significa o seguinte, que ser pobre de espírito é em primeiro lugar você se esvaziar de si mesmo. Porque só há um jeito de eu ser cheio do eterno, cheio de Deus, que realmente pode satisfazer o meu coração, me dar real felicidade. E o único jeito é deixar o meu coração vazio, para que esse coração fique cheio de Deus. Quem busca o Senhor? Aqueles que estão vazios de si mesmos. Nós não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. A verdadeira felicidade começa com essa virtude. Ela é a raiz para todas as outras, que vai dar força para que as outras frutifiquem. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até que ela tenha reconhecimento de que ela não tem méritos diante de Deus. Se bem-aventurados são os que choram, como eu poderei chorar se eu estiver achando que está tudo bem entre eu e o Senhor? Se as poucas coisas que eu faço de bem são suficientes para aplacar a justiça de Deus, eu não vou chorar nunca. E então o que Jesus está dizendo é: você precisa olhar para você mesmo, você precisa ser honesto com você mesmo, e você precisa entender que diante de Deus você não tem a menor chance. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total necessidade e dependência de Deus. Isso é ser pobre de espírito. E só alcançarão a verdadeira felicidade aqueles que começarem desse ponto. É o que Jesus está dizendo. Em outro ponto do Evangelho, o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, por exemplo, Ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo? Enquanto você não se render e não admitir que sem mim vocês não podem fazer nada, não há nada a fazer com vocês. Lá em Marcos, no capítulo 2, Jesus diz: eu vim para os que estão doentes e não para os sãos, porque sãos não precisam de médicos, mas sim doentes. O que Jesus está dizendo? Enquanto você não encarar a realidade dos fatos, de que você sem Deus está doente, de que você sem Deus, você está sozinho, que você é insuficiente, que você não tem méritos, que você está perdido, nada pode acontecer que possa ser chamado de verdadeira felicidade na sua vida. O primeiro degrau é entender: eu estou perdido. Os meus problemas de relacionamento, os meus problemas de negócios, os meus problemas financeiros, os meus problemas no campo emocional, no campo mental, no campo material, os meus problemas em relação à vida, todos eles estão ligados a este vazio. E nenhum deles poderá ser solucionado à parte de Deus. Tudo o que acontece comigo, tudo o que acontece com a minha família, tem a ver com isso. Então, se você veio atrás de felicidade, eu preciso ser honesto com você. A primeira coisa que você precisa admitir é que você sozinho está perdido. Qualquer um de nós. Agora, esta confissão gera alegria e festa no céu. Porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, reconhece os seus erros, acontece festa no céu. Porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então o que está acontecendo nesse exato momento é que o céu inteiro está torcendo por você. Está torcendo para que os seus joelhos se dobrem diante do Senhor. Porque o céu inteiro quer comemorar o seu ingresso na verdadeira felicidade. E isso começa quando nós entendemos e declaramos a nossa dependência de Deus. Assim você pode experimentar felicidade. É interessante que existem dois termos no hebraico para se referir à pobreza. Um deles é penês, e penês significa uma pobreza, mas não a miséria. Apenas uma pessoa que tem apenas o que ela conquista com o trabalho do dia. Ela trabalha hoje e compra comida para hoje, ela não tem mais nada para amanhã. E há um outro termo no grego para a pobreza, para a miséria, que é o pitokos. Pitokos significa o quê? Miséria absoluta. Não ter nada, absolutamente nada. Nem o que comer, nem o que beber,
nem o que vestir, nem aonde se apoiar, nem aonde descansar, nem aonde nada. E adivinha qual que é o termo que Jesus usa nesse texto? Tokos, que significa o quê? Bem-aventurados são aqueles que sabem que não têm nada. Porque é assim que começa a felicidade. Quando eu estou absolutamente desiludido com as coisas que poderiam supostamente me trazer felicidade nessa vida. Não tem a ver com não ter nada financeiramente falando. Tem a ver com entender que não há nada que você possa comprar, ganhar, conquistar, que possa realmente ter algum valor diante da conquista da verdadeira felicidade. Então o que Jesus está dizendo é que ser pobre de espírito é na realidade a nossa maior e mais verdadeira riqueza. É isso que Jesus está dizendo. É interessante que Jesus chama a atenção de uma igreja lá em Apocalipse, quando ele escreve uma carta, e o nome dessa igreja é a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma região rica, tinha um problema muito sério com falta d'água. Vinha água para Laodiceia de 2 lugares diferentes. Vinha água de Colossos, que era uma cidade que estava a 13 quilômetros de lá, vinha água fria. Mas ao passar por um aqueduto que foi construído pelo povo de Laodiceia, com todo o dinheiro que eles tinham, debaixo do sol escaldante da Palestina, esta cidade, da Ásia Menor, esta água chegava na cidade morna. E tinha uma outra cidade que estava a 22 quilômetros de lá, chamada Hierápolis. Hierápolis era uma cidade de fontes termais, conhecidas pelos seus banhos medicinais. E de lá vinha água quente, quase a ponto de fervura. Só que ao passar também por aqueles 22 quilômetros, ela perdia suas propriedades. E ela chegava morna. E morar em Laodiceia era muito bom financeiramente falando, mas a água lá era morna. E todo mundo sabia muito bem a sensação da água morna, da vontade de vomitar. E Jesus chega para aquela igreja e diz assim: olha, quando eu olho para vocês, quando eu vejo vocês, quando eu sinto o culto de vocês, me dá vontade de vomitar vocês. Sabe por quê? Porque vocês pensam que são ricos e eu afirmo que vocês são pobres. Vocês pensam que vocês estão bem vestidos, mas eu digo para vocês, vocês estão nus. Lá em Laodiceia havia a maior fábrica, a tecelã da Ásia Menor. E especialmente eles tinham lá uma fabricação muito específica de uma lã negra, que eles produziam lá mesmo. E essa lã era muito cara, era roupa de generais, de dos nobres e daqueles que eram detentores dos altos postos do Império Romano. E então Jesus diz: vocês acham que as roupas de vocês são boas? Diante de mim vocês estão nus. Lá também foi produzido o primeiro pó medicinal para as vistas, para quem tinha problema com os olhos. E aí então Jesus diz: vocês acham que vocês estão vendo? Vocês não passam de cegos. Como que Jesus os caracterizou? Eles se achavam ricos, Jesus disse que eles eram pobres. Eles se achavam bem vestidos, Jesus disse que eles estavam nus. Eles achavam que eles encontraram a solução para a visão, e Jesus disse: vocês são cegos. Esse é o problema de não estar na condição de pobre de espírito. Quando você acha que você tem alguma coisa, quando você acha que você é capaz, quando você acha que você está cercado de tudo que existe do bom e do melhor, Jesus chega para você e diz: olha, isso não tem nada a ver com felicidade. Porque diante de mim vocês são pobres, cegos e nus. Ser pobre de espírito é agir como publicano. Certa vez 2 homens foram orar e Jesus cita essa oração para ensinar uma multidão e diz: olha, 2 homens chegaram para orar. Um era um religioso que se achava bom demais, e ele disse o seguinte: Senhor, o Senhor tem visto que eu tenho pago o dízimo, o Senhor sabe que eu tenho feito sacrifícios, o Senhor sabe que eu tenho orado 3 vezes ao dia. Ele só faltou falar: o Senhor tem que admitir que na realidade eu sou o máximo. Num outro lugar, quietinho, cabeça baixada, um publicano que era considerado pelos judeus como um roubador, porque de fato eles eram corruptos. Ele abaixa a cabeça e silenciosamente, bem baixinho, ele diz:
Senhor, sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou muito pecador. E Jesus pergunta para os homens: qual deles teve a oração ouvida? Ou respondida? E o silêncio foi igual ao nosso silêncio aqui hoje. Porque todo mundo sabia que aquela oração, cheia de méritos e de vanglória, estava equivocada. Porque a verdadeira e a sincera oração é aquela que chega diante do Senhor e reconhece: Senhor, diante da tua grandeza, eu não tenho e eu não sou nada. E Jesus disse: você quer ser feliz? Comece por aí. Comece entendendo que nada do que você tem pode ser posto no lugar de Deus dentro do seu coração. Nada que você sabe fazer pode ser colocado no lugar de Deus no coração. Nada que os homens te deem em recompensa pelo que você faz pode suprir a lacuna de Deus, o eterno, dentro do seu coração. Ser pobre de espírito é admitir isso. Mas eu queria continuar com você e dizer para você o seguinte: por que eu devo ser pobre de espírito? Por que eu preciso então disso na minha vida? Se já não ficou óbvio, deixa eu citar alguns motivos para que nós reflitamos sobre eles. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será a sua riqueza. Enquanto nós não formos pobres de espírito, jamais Cristo será precioso para mim. Cristo será um pretexto dentro do culto. Cristo será um clichê na minha boca. Cristo será um personagem da história na minha mente. Mas Ele não será a preciosidade da minha alma. Somente quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, eu consigo olhar para Cristo e compreender que Ele é o maior de todos os tesouros, que jamais pode ser conquistado, mas que pode ser recebido por graça da parte de Deus. Por que nós devemos ser pobres de espírito? Porque enquanto nós não formos pobres de espírito, nós não estaremos prontos para receber graça. Veja só, nós só temos uma chance diante de Deus: recebermos graça, que é um favor que eu não mereço, que Deus me dá através de Cristo. Mas enquanto eu não for pobre de espírito, sabe o que eu vou achar? Eu vou achar que eu mereço alguma coisa. E então, ainda que Deus me dê algumas coisas, o sentimento do meu coração: Deus está me dando porque eu fiz. E não é assim que eu posso receber bênçãos diante do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, ele faz um hino de adoração a Deus, dizendo que bendito é o Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, das regiões celestes em Cristo Jesus. E lá na frente ele vai dizer que tudo isso foi feito para o louvor da graça de Deus, para que os homens olhassem para Deus e percebessem que Deus trata homens com graça, com misericórdia, com amor. E eu não entenderei Deus, não entenderei Cristo e não entenderei o que é felicidade enquanto eu não entender que eu sou pobre de espírito. Porque só quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, eu vou olhar para Deus e vou agradecê-lo, porque o que eu tenho da parte dele não foi conquistado por meus méritos, mas foi conquistado por Cristo e foi me dado graciosamente. Aí Cristo terá valor para você. Aí ter Cristo no coração será para você um motivo de felicidade. Talvez você já tenha reconhecido Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e talvez você até seja cristão há anos, mas esteja infeliz, mas está infeliz hoje. E a mensagem da parte de Deus para você é essa: você está infeliz porque você não está enxergando a preciosidade de Cristo. Porque se você estivesse enxergando e entendendo a preciosidade de Cristo, você estaria pulando de alegria por ter Cristo em seu coração. É isso que Jesus está dizendo. Nós estamos iludidos com o engano do mundo a respeito do que é felicidade. Felicidade é entender que eu não tenho nada, e isso é o que Cristo diz. Felicidade é entender que eu tenho tudo, porque eu tenho Cristo. Isso é verdadeira felicidade. O resto são coisas que se ganham e se perdem nessa vida. O resto são coisas que existem hoje e amanhã não existirão mais. O resto é temporal. Cristo não. Cristo é o eterno no nosso coração. Por que eu preciso ser pobre de espírito?
porque enquanto eu não for pobre de espírito, eu não vou nem desejar o céu, e nem muito menos ter a certeza de que eu vou para lá. Enquanto eu não entender que tudo nesse mundo é o que sobrou de um mundo caído, e portanto eu não posso sonhar o meu futuro nesse mundo, enquanto eu não entender isso, eu não vou desejar o céu, eu não vou pensar sobre o céu, eu não vou nem cogitar o céu. Ontem nós estávamos aqui, junto com a família que estava se despedindo, Dona Loide, baluarte da nossa igreja, 90 anos de serviço ao Senhor, 90 anos de exemplo de fé. E o misto de sentimento ontem aqui, era o misto da dor, da separação, e é óbvia, e é clara, com a alegria de saber que todas as esperanças que temos, para Dona Loide, a partir de ontem não era mais esperança, é realidade. A verdadeira felicidade é isso, é saber que Deus pode nos favorecer e nos dar uma vida maravilhosa aqui, mas nem de longe ela serve para ser comparada com aquela que está reservada para nós no céu. A verdadeira felicidade é entender que eu sou pobre de espírito, é querer ser pobre de espírito, porque a partir daí eu vou conhecer as riquezas de Cristo e vou esperar as riquezas da glória. Isso será bom para mim, isso será melhor para mim. É por isso que Paulo diz: para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Ele é a minha riqueza, Ele é a minha preciosidade, e sem Ele eu estaria perdido. O que seria de um assassino, um hipócrita, religioso hipócrita, sem Cristo? Muito bem, concluindo, nós temos motivos de sobra para querer ser pobre de espírito. Agora a questão que encerra esse estudo que Cristo nos oferece aqui, que é apenas o primeiro ponto, que é o caminho da felicidade. A questão é: a verdadeira felicidade é uma recompensa para o futuro ou é para o presente? Vejam só, o tempo verbal da recompensa é a grande chave para essa resposta. Jesus Cristo diz: bem-aventurados humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade é para hoje, é para agora ou é para amanhã? É para hoje e amanhã, é para agora e é para sempre. Não é alguma coisa que virá amanhã, é alguma coisa que já está aqui hoje. E então a verdadeira felicidade é a posse do reino de Deus presente, agora e também no futuro. Jesus disse: bem-aventurado são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. É uma certeza para o presente, é uma convicção para o agora, que aquilo que Deus tem prometido em toda a Escritura, aquilo que a Bíblia me ensina a respeito do que o Senhor tem feito, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, isso já é meu hoje. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai descrever a obra da redenção, ele diz: aqueles que o Senhor amou de antemão, que conheceu, a esses também o Senhor, Ele justificou, Ele chamou, Ele predestinou, Ele, por fim, Paulo diz, Ele glorificou. O que Paulo está dizendo quando ele fala, olha, glorificou, como se fosse uma coisa que estivesse no passado, sendo que nós lemos na Bíblia que a glorificação acontecerá no dia em que nós nos encontrarmos com Cristo? Por que Paulo colocou isso no passado? Ele colocou no passado porque a convicção dele de que aquele que começou a boa obra em nós há de levá-la até o final é tão grande, que até o que ainda não aconteceu, que foi a nossa glorificação no dia em que o Senhor nos chamar à presença dele, Paulo já considera como uma coisa feita. Ele amou, Ele predestinou, Ele justificou, Ele chamou e Ele já glorificou, porque embora o seu pezinho está aqui na terra ainda hoje, mas você já recebeu a cidadania celestial. Você é peregrino em terra estranha. Você que crê em Jesus Cristo está de passagem por este mundo, porque a sua verdadeira pátria é a pátria celestial. Isso é felicidade. É viver hoje fora de casa, mas sabendo da qualidade da minha casa. É viver hoje como peregrino numa terra estranha, até passando por dificuldades, mas sem perder de vista que eu recebi algo que nenhum homem pode conquistar com seus esforços, nem pode comprar. Recebi algo
que não vai durar apenas 70, 80 anos, como é a nossa vida aqui, mas é alguma coisa da qual nós vamos desfrutar para sempre. Essa semana eu fiz 40 anos. E o que acontece quando você faz 40 anos? As pessoas dizem assim, ó, pastor, a vida começa aos 40. Eu descobri o que significa isso. É que quando chega nos 40, você começa a contar. Até os 40 você não conta. Então, você não vê a vida passar. Quando chega nos 40, hoje, dia 22, eu estou contando. 2 dias depois dos 40. Está faltando pouco. Por quê? Porque se eu for como o normal, se Deus me permitir essa graça, de chegar lá pelos 80, então eu já vivi a metade. Aliás, já passei da metade, porque já foi 40 anos e 2 dias. Por isso que a vida começa aos 40, porque depois dos 40 você começa a contar. E ninguém conta isso pra gente, mas já estou entregando para vocês aí. Essa que é a questão. A verdadeira felicidade consiste em saber que seja apenas mais 40, ou mais 20, ou mais 50, segundo a vontade de Deus. Isso aqui não é nada perto do que está aguardando aqueles que são pobres de espírito. A verdadeira felicidade é para agora, é o contentamento de saber que eu sou do Rei da Glória e Ele é meu. É para agora. Eu posso ter ou não ter ouro dessa terra, mas eu tenho um tesouro que não é dessa terra, e que só pode ser ganhado e não comprado. Isso é verdadeira felicidade. É saber que apesar das circunstâncias, nada pode me separar do Senhor, do amor dele por mim. Quer felicidade maior do que essa? A segurança de saber que faça sol, faça chuva, esteja você nos antros da terra, ou esteja você nas regiões mais altas, Deus estará com você lá. Ele jamais te deixará, nunca te desamparará. É saber que se eu cair, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é o pagamento por todos os meus pecados. Quer felicidade maior do que essa? Não existe. É por isso que hoje mesmo existem homens morrendo neste mundo por amor a Cristo. E eles não morrem tristes, eles morrem felizes, porque eles não estão deixando nada de valor aqui, porque o grande tesouro deles está no céu. Verdadeira felicidade é para o presente, mas é também para o futuro. A pobreza de espírito está conectada com a posse de um reino mais glorioso do que todos os tronos da terra. Pobreza é o oposto de riqueza, e ainda quão ricos são aqueles que possuem o reino de Deus, não podem ser taxados como rico, porque é muito mais do que riqueza. É algo extraordinário. A pobreza de espírito é o portal para o templo eterno do Senhor e todas as bênçãos que podem ser recebidas na glória com Ele. Que nessa noite nós todos nos reconheçamos como pobres de espírito, porque este é o primeiro passo no caminho felicidade, no caminho da verdadeira felicidade. Que nós sejamos conhecidos como Macários. Macários, eu conheci um pastor chamado Macários. Ele não era um sujeito muito simpático, mas era um grande pregador e um homem que falava a verdade sempre, porque nem sempre a verdade é simpática, mas ele falava. Agora, sabe por que ele recebeu esse nome? Porque esse nome é a palavra grega que é dada para um tipo de felicidade que é exclusiva, que aparece aí nesse texto, descrito e traduzido na nossa língua portuguesa como bem-aventurados. Macários é felicidade permanente. Macários é felicidade que não passará. Macários é felicidade segundo Deus. E a minha oração é que todos nós sejamos Macários, bem-aventurados, felizes para sempre, como verdadeiros herdeiros do reino de Deus, verdadeiros detentores de uma herança que não foi conquistada, foi recebida por graça. Os salvos não apenas vão entrar na posse do reino, mas vão reinar com o Senhor por todos os séculos, pelos séculos dos séculos, eternamente. O reino dos céus excede o resplendor dos maiores reinos do mundo. Eu posso dar pelo menos 5 motivos
para mostrar para vocês por que o reino dos céus é mais valioso do que todos os reinos deste mundo. Primeiro, porque o fundador deste reino é o próprio Deus. Segundo, porque esse reino será mais rico do que todas as riquezas que existem no universo. Terceiro, porque o reino dos céus excede aos demais em perfeição, em extensão de tempo e em governo. Quarto, porque o reino dos céus excede em segurança. As pessoas vivem hoje num mundo de insegurança e gastam fortunas para se sentirem seguras. No reino dos céus você não vai ter esse problema de insegurança. O reino de Deus é o reino da estabilidade. Lá não tem problema econômico, lá não tem queda da bolsa, lá não tem problema com o governo que não sabe administrar. Lá é o reino da estabilidade. Você quer estabilidade? Quer segurança? Quer riqueza? Quer felicidade? Então comece reconhecendo que você é pobre de espírito. E então receba a Cristo, a verdadeira riqueza. Ele é a verdadeira felicidade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: larguem tudo o que vocês têm, tirem os braços daquilo que vocês acham valioso, e deixe que eu segure vocês, porque só isso pode dar felicidade. Uma historinha que me veio à mente agora, eu gosto sempre de contá-la. Acredito que seja um fato, talvez até muito mais corriqueiro do que a gente imagina, mas a história é que certa feita um garoto ficou com a mão presa num bueiro, e ninguém conseguia tirar a mãozinha dele lá de dentro da grade de ferro do bueiro. E aí o corpo de bombeiro foi chamado, e quando o corpo de bombeiro chegou, o bombeiro começou a conversar com aquela criança, porque a tentativa de tirar a mão era realmente impossível, a mão não saía. E aí o bombeiro perguntou: por que você pôs sua mão aí? E ele disse: é porque a minha bolinha caiu dentro do bueiro. Ele falou: e a bolinha onde está? Ela está na minha mão. Ele falou: e você gosta dessa bolinha? Sim, essa bolinha é o maior bem que eu possuo, e eu não posso perdê-la. E então o bombeiro disse para ele: olha, então eu tenho que te dar uma péssima notícia. Nós vamos ter que cortar a sua mão. Você vai perder a sua mão e a sua bolinha, porque é o único jeito de tirar a sua mão daí. E o garoto pensou, e depois de um tempo ele disse para o bombeiro: e se eu soltar a bolinha? Você vai perder sua bolinha, mas você vai ganhar a sua mão. E então o garoto soltou a bolinha, e a mão saiu facilmente da grade onde ela estava presa, porque o problema era que a mão fechada não passava, mas aberto sim. Sabe quem é inimigo da minha e da sua felicidade? As coisas nas quais nós estamos agarrados com unhas e dentes. E hoje o que Jesus está dizendo para mim e para você: solta a bolinha, porque você pode perder a sua alma. É melhor entrar no céu faltando uma mão ou uma bolinha do que ir para o inferno com tudo que você tem.